O problema não é o dinheiro, nem a emenda, nem a portaria, nem o parecer com força executória. O Congresso ele tem as suas atribuições, o Congresso ele tem as suas responsabilidades. Os projetos chegaram há poucos dias, nós pedimos e colocamos a Câmara com sessões de segunda a sexta essas 2 semanas, já dando um sinal claro de que nós iríamos nos dedicar a esses temas e a outros temas importantes, como LDO, orçamento, reforma tributária, Propag e tantos outros assuntos. Então, sempre taxar o Congresso dessa forma, assim, não é correto. Nem com os parlamentares, nem com o poder, nem com as responsabilidades institucionais que cada poder tem. Com relação aos temas, por exemplo, a semana passada todos vocês que acompanham a Câmara viram a dificuldade de se aprovar as urgências, por exemplo. Então, se você teve e viu o esforço que nós fizemos com 2, 3 reuniões com os líderes, o Senado da mesma forma, com as suas dificuldades, para que a gente aprove as urgências dos PLs que chegaram, você imagine quórum de PEC. A boa vontade nossa, da presidência e dos líderes, nós vamos fazer a PEC tramitar num regime especial. Senão ela teria que ir para a Comissão de Justiça, passar pelo que passou, pedir e ser retirada de pauta como foi, depois seguir para no mínimo 10 sessões, ou seja, não daria tempo. Então, fazer esse tipo de ilação não é correto com a casa que eu represento com muito orgulho. Então o acerto é que não tem votos. O assunto é polêmico, o BPC é polêmico, a abono é polêmico, o salário mínimo é polêmico. É um assunto que ferve, além de toda a insatisfação pelo não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República. Então são muitas outras questões que eu espero que vocês transcorram e escrevam da maneira mais objetiva possível, no sentido de que dá a justiça para quem tem. Então nós vamos fazer. Estávamos ontem com reunião de líderes, hoje com reunião de líderes, para fazer as nomeações dos relatores, para fazer a programação. Nós estávamos programados para essa semana, além da reforma tributária e do pacote de gastos, uma semana de segurança pública, que é outro assunto que preocupa muito a população brasileira e tem causado muitas decisões justas ou injustas por parte do judiciário, e tem chamado a atenção da mídia, e são assuntos que estão no nosso dia a dia. O crescimento da influência das facções criminosas no Brasil tem sido claras. E essa semana nós vamos fazer votações, ontem com urgência, hoje com mérito e amanhã também, no meio de todo esse processo, para votarmos projetos que sejam estruturantes na área de segurança, como na próxima semana, em meio a LDO, a orçamento, talvez o retorno da tributária, a depender do dia que vota o Senado, matérias de infraestrutura para o turismo, porque foi isso que nós nos comprometemos no calendário para finalizar o ano de 2024. Só não pode ser dito de uma maneira muito chula, porque isso, porque aquilo. É uma questão, cada parlamentar tem as suas demandas, tem as suas necessidades, tem o seu pensar. E o que eu defendo e sempre vou defender é que cada um dos 3 poderes da República fiquem restritos às suas atribuições constitucionais, às suas atribuições institucionais. Quando isso se desequilibra, dá esse tipo de problema, e esse tipo de problema causa. Então, a gente tem que tratar as coisas com naturalidade e vamos conversar, vamos sair conversando e votando. Que o Supremo, então, está passando? Eu não acredito nada, eu não vou muito do Supremo, o Supremo fala por si. O governo, por certo, sabe das dificuldades que tem se comparar a decisão do Dino com a lei aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. É isso que está o problema. Mas, de novo, nós temos uma lei aprovada que não foi declarada inconstitucional, sancionada pelo Executivo, com a decisão que diz um pouco diferente do que foi aprovado. Então, esse é o dilema. A portaria e o parecer. Se não veio para resolver isso, ele não tem valor. Agora, se ele veio para resolver isso, ele resolveu o problema, que é do Congresso, que são de todos os parlamentares, é do Senado Federal, é da Câmara dos Deputados, são dos municípios, são dos prefeitos, são das obras que estão paralisadas, são dos recursos que já pararam de funcionar. Então,
É um problema muito mais complexo do que simplesmente essa visão mais pífia. Eu sempre defendo e vou terminar defendendo que os mais indicados para fazer as indicações de emendas parlamentares são os próprios parlamentares. Muito mais do que ministérios, muito mais do que ministros, muito mais do que outros órgãos. Agora, quem faz certo ou quem faz errado, pague pelo errado que fizer. Sempre foi a nossa tese, será e continuará sendo. Decisão judicial a gente não comenta, a gente cumpre. De qualquer forma, o problema está posto. Qual o Há um problema? problema posto, que é a questão do prazo exíguo e um pacote muito grande de matérias e uma questão... É por isso a institucional complexidade, querido. É recorrente por isso a poder. complexidade. Então vocês acham que é só chegar um projeto, bota para votar e vota e está aprovado. Não é assim.